Morrer, renascer ainda e progredir incessantemente. Tal é a lei. Amigos, bom dia. Está entrando no ar o programa Momentos de Reflexão. Nele falaremos de assuntos do nosso dia a dia, respondendo àqueles anseios que todos nós temos de entender o que realmente é a vida. Na primeira parte dele, em Temas de Hoje, Problemas de Sempre, falaremos de assuntos do cotidiano, mas também daqueles que têm sido objeto de questionamentos da filosofia, da ciência e das religiões de todos os tempos. Quantas vezes você já não fez perguntas como estas? Existe vida depois da morte? Podemos falar com os mortos? Para onde vão depois da vida na Terra? Quem já se foi pode voltar a viver entre nós? E as desigualdades sociais, como se explicam? Acompanhando o programa Momentos de Reflexão, você vai ter a oportunidade de esclarecer antigas dúvidas e sugerir novas questões de seu interesse. Temas de hoje, problemas de sempre. Neste primeiro programa, vamos falar da imortalidade da alma, pois o calendário marca o dia de finados, data em que os vivos vão aos cemitérios reverenciar os seus mortos. Mas que tradição é esta? Praticamente em todos os tempos, civilizações milenares, como a chinesa, a egípcia e a persa, cultuavam seus mortos. Mas foi na Gália, território onde hoje se localizam basicamente a França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha e a Suíça, que encontramos os primeiros registros deste evento. Segundo o pesquisador da doutrina espírita Leon Denis, foram os gauleses que criaram um dia específico para homenagear os mortos. Na ocasião, reuniam-se no interior das residências com médiuns, denominados bardos ou videntes, para evocar as almas dos defuntos. Não constavam, porém, de tais homenagens visitas aos túmulos, pois acreditavam eles na sobrevivência da alma. O que pensa disso o Espiritismo? Para falar sobre o assunto, estão hoje conosco o vice-presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Jerônimo Fonseca, e a professora Cleusa Rezende, do Instituto de Cultura Espírita de Mato Grosso do Sul. Jerônimo, em seguida após a morte, para onde vão os espíritos? Conforme diz Allan Kardec, ao desencarnarem as criaturas, o espírito passa a estar na erraticidade. Mas isso não quer dizer que seja um espírito errante. São os lugares onde eles realizam seus trabalhos, por isso são chamados de espíritos que estão na erraticidade. E no caso, por exemplo, no dia de finados, os espíritos esperam com ansiedade aquele dia, como se fossem aqui na Terra, a gente esperando o dia do aniversário. Eles vão ter com os parentes lá no cemitério ou não? Olha, isso vai depender muito do grau de evolução que tenha esse espírito. Muitas das vezes, por uma afinidade maior e por merecimento do próprio espírito, ele acaba, às vezes, até de comparecer no cemitério, acompanhando os seus parentes, os seus amigos, aqueles com os quais ele foi muito afim. Mas na maioria dos casos, eles não comparecem. Uma porque, muitas das vezes, já são espíritos que reencarnaram, que já retornaram à Terra. Outras vezes, eles não têm o merecimento
de lá permanecerem. E outras vezes, então, não tem possibilidades devido aos seus estados emocionais, e isso poderá trazer uma situação desagradável a ele mesmo, porque muitas das vezes a criatura que está encarnada e está lá no cemitério em visita não o está vendo, mas ele sente e pode até traumatizar-se. E isso tanto faz o tempo que ele já desencarnou, se 1 ano, 2 ou 10 ou 50, ele sente essa mesma situação, essa mesma dificuldade, ou depende do tempo que ele já desencarnou? Bom, isso é muito relativo, porque há espíritos que, de acordo com a sua evolução, eles podem comparecer logo depois. Há outros que não têm possibilidade nem de 10, 20, 30 ou 50 anos de virem, por motivos que nós já explicamos. Mas tudo isso não é assim conforme o próprio espírito quer. É preciso também que ele tenha algum merecimento. E a presença dele nesses acontecimentos vai depender ainda de uma orientação divina. Os espíritos, apesar deles estarem na erraticidade, também têm uma organização social no mundo dos espíritos. E nós não podemos, no caso o espírito desencarnado não pode fazer aquilo que ele bem entenda. Perfeito. Eu quero perguntar agora para a Cleusa. Cleusa, é costume, quando uma pessoa está assim, à beira da morte, está morrendo, as pessoas colocam uma vela na mão da pessoa. E é costume também se acender velas para os que já partiram, para os mortos. O que o Espiritismo pensa a respeito dessas práticas? Certo. O Espiritismo não usa nenhum recurso dessa natureza. O espírita trabalha em função da elevação do pensamento. Não existe luz maior do que a luz da oração, assim nós consideramos. Orar por alguém que está partindo é alguma coisa que suaviza, que serena o seu caminho. É aquela paz interior que ele recebe. Então, são costumes também vindos, nós acreditamos, que das igrejas, né, que assim admitem, mas que no meio espírita já é dispensado, pelo que dissemos, substituído pela oração, pelo pensamento elevado. Então, é a luz que nós acreditamos o espírito receber. Bom, isso no caso de ser um espírito que já tem um certo conhecimento, mas e aquele espírito, como a gente diz assim, bem terra a terra, aquele que ainda é bem materialista, que ele aqui na terra ele gostava de acender velas, fazia suas promessas, enfim, praticar esse ritual. Será que eles se sentiriam aquilo como uma iluminação para eles, aquelas velas, ou simplesmente eles não têm nem conhecimento, não tomam nem conhecimento desse fato? Ô Cides, é curioso, porque a morte não realiza milagre, prodígio para ninguém. Aliás, milagre não existe, né? É interessante observar que o espírito desencarna e às vezes continua no mesmo ambiente, na mesma posição, com os mesmos pensamentos que ele alimentava antes. E é possível até que ele se sinta magoado, triste, como se lhe fosse relegado alguma coisa superior que a uma vela. Quer dizer, na condição do espírito bem terra a terra, né? Agora, aquele que já tem um conhecimento, uma bagagem, às vezes nem sequer para observar essas coisas. Ele está apreensivo para deixar aquele corpo, para fazer o seu voo imediato, né? Uma saída repousante. Esses que estão aí realmente são dignos até de piedade, de misericórdia, de orientação, porque terão muita dificuldade em desprender do próprio corpo físico após o desencarne. Quer dizer que o espírito pode permanecer por longo tempo, ou algum tempo preso, assim, jungido ao corpo? O espírito pode permanecer jungido ao corpo enquanto o corpo existir, porque ele não sabe que desencarnou, ele é apegado profundamente àquela matéria, porque ele viveu em função daquele corpo, e isso é um sofrimento terrível, porque ele está em constante estado de choque. Não é brincadeira você acompanhar, vamos dizer assim, o desenrolar da sua matéria, o desgaste da matéria, né? Sim. Então isso para o espírito, a desintegração da matéria é
muito triste para o espírito se ele se encontrar nessa condição, mas é possível. Agora, a beneficência divina socorre muito, isso são casos raríssimos, porque em todo desencarne, quase sempre existe aquelas equipes que vêm para recolher e tudo mais. No caso, Cleusa, é verdade então, por exemplo, que o suicida normalmente ou costumeiramente ele costuma ficar preso ao corpo por mais tempo ou por um tempo mais longo do que uma pessoa que tenha morrido de uma morte natural? O Alcide, segundo o Livro dos Espíritos, as explicações que nós temos é que se uma pessoa veio para viver 60 anos na matéria e ele se suicida aos 30, então praticamente ele terá aquele tempo não diretamente ligado ali ao túmulo, mas ele estará mais ou menos ligado àquele plano terreno sem muita liberdade de ganhar um espaço maior, porque o seu corpo tinha um planejamento para um tempo bem maior e ele cortou essa oportunidade. Então isso fará com que ele fique bastante preso à terra. Ele poderá dar uma saidinha às vezes, mas terá que voltar sempre àquele ponto de origem até que o seu tempo seja cumprido para que possa haver o desligamento total. Certo. Agora eu quero perguntar para o Jerônimo, em função do que a Cleusa respondeu, alguns espíritos então permanecem ali junto ao túmulo, outros até junto ao próprio corpo. Nesse caso, então, eles receberiam como um carinho aquelas manifestações dos seus parentes indo visitar o túmulo, levar flores, levar uma coroa. Será que eles recebem isso como um carinho ou eles se agastam, eles não gostam disso? Bom, isso vai depender então do progresso que esse espírito tenha, né? Porque se ele tiver a possibilidade de sentir a presença dos seus entes queridos no cemitério, visitando lá o seu túmulo, e esse parente, esse amigo, esse irmão enderece a ele uma prece, isso irá fortificá-lo, ele irá se sentir bem. Mas não é necessário que ele esteja ali ao lado do túmulo. Ele pode fazer a prece lá na sua casa, no recolhimento no seu lar, endereçar uma prece a essa criatura. E então ele também será beneficiado com essa oração. Perfeito. Agora, existem algumas denominações religiosas, ou alguns costumes mesmo, pessoas que levam comida, até bebidas nos túmulos, como que fosse para reverenciar, agradecer. O que o Espiritismo pensa a respeito dessas práticas? O Espiritismo não condena essas práticas, porque isso pertence a uma outra religião e nós temos por princípio não condenar a nenhuma das religiões. Geralmente os orientais têm esses costumes. Nós não usamos essa prática, mas também não condenamos aqueles que usam. Isso é dispensável, não há necessidade de estar levando alimento, trazendo bebidas, colocando no túmulo, que isso não resolve problema nenhum. Ele já tem necessidade de outros alimentos. Perfeito. Agora tem uma situação que às vezes as pessoas ficam preocupadas. Uns preferem de um jeito, outros preferem de outro enquanto está em vida, né? Como que o Espiritismo vê a questão, por exemplo, para o espírito, é melhor que o seu corpo seja conservado de uma forma artificial, ou seja, através de congelamento ou embalsamamento, ou seja cremado, ou então seja sepultado? Qual é a situação que o espírito se sentiria melhor? A mais conveniente seria o processo natural, sepultar. 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 É aquela história do voltar ao pó tornar... Há muitas inconveniências, muitas das vezes na cremação. Ainda não houve o desligamento do espírito da matéria. Então, no caso da cremação, como o espírito se faz ainda acompanhar do perispírito dele, que é ainda um processo material, porque o perispírito ainda é uma matéria. No cremar, o espírito ainda pode sentir aquela situação, porque muitas das vezes
dado ao seu progresso... Isso independentemente do tempo que ficou velando ali, independente. Pode ser 24 horas, pode 48, ser, né? Ele pode sentir esse efeito da cremação. A não ser uma criatura muito elevada, um ser muito elevado, o desprendimento do espírito da matéria acontece rapidamente. Muitas das vezes, aí 2, 3 horas, ou no momento da morte, já ele está desligado, o espírito. Então pode cremar, pode fazer tudo, mas nós não adivinhamos. Nós não sabemos se houve esse desprendimento, então vamos cremar, vamos congelar. Quer dizer que então é possível, você disse que no momento 2 horas depois, ele pode, determinados espíritos podem já estar desprendidos. É muito variável isso. Mas nesse caso, haveria a possibilidade do espírito se comunicar com os vivos no momento do seu velório, aparecer, Allan Kardec fez essas experiências. A criatura estava sendo velada e ele recebeu a comunicação daquele espírito. Já desprendido, ele comunicou-se. Perfeitamente. Nós então queremos agradecer a presença do Jerônimo e da Cleusa, que vieram trazer esses esclarecimentos a todos nós. O que acontece no movimento espírita? As casas espíritas são importantes núcleos de divulgação doutrinária e do movimento espírita. Por isso, a União Regional Espírita de Campo Grande, URI, e a Federação Espírita de Mato Grosso do Sul estarão iniciando a partir da semana que vem um programa de visitas às casas espíritas. O trabalho estará concluído em 2 meses, quando a URI espera saber as principais necessidades de cada entidade. A meta é elaborar novo cronograma de cursos, encontros, palestras e seminários. Realiza-se em Goiânia, Goiás, entre 12 e 14 de novembro, o 4º Seminário de Ciência Espírita, patrocinado pela Fundação Espírita de Pesquisa Científica. Sugestão literária. Se pudéssemos entrar no túnel do tempo, quem de nós não gostaria de voltar há 2000 anos, só para tocar a alva túnica de Cristo, olhar em seus meigos olhos e sentir as doces carícias da sua voz? O Espírito Emmanuel, por intermédio de Chico Xavier, nos proporciona este mergulho no tempo, através do livro Há 2000 anos. Nele, Emmanuel descreve a própria passagem pela Terra, quando foi o orgulhoso senador Públio Lentulus, um delegado de Roma na Palestina, onde conheceu Jesus. O livro Romance Realista de Alto Valor Moral e Literário retrata admiravelmente a Roma dos Césares, o martírio dos primeiros cristãos no Circo Máximo, as incoerências do reinado de Nero, as pregações de Jesus, os acontecimentos ligados à sua flagelação, a destruição de Jerusalém e de Pompeia, e inúmeros outros fatos de 2000 anos passados, apresentando sempre profundos ensinamentos para a nossa formação espiritual. E tudo isso é enfocado no contexto de uma história de amor. Há 2000 anos é um trabalho com 440 páginas, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Bem, amigos, estamos chegando ao final do primeiro programa Momentos de Reflexão. E entendemos que o sucesso dele depende da sua participação. Escreva-nos, enviando a sua sugestão pela Caixa Postal número 22. Por agora, agradecemos a sua atenção e renovamos o convite para que estejam conosco novamente no próximo sábado, a partir das 6h45 da manhã. Uma boa semana para todos e até lá. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir incessantemente. Tal é a lei.